O que me levou a fechar as igrejas? O que me levou a perder a fé? O que me levou a abandonar o pastorado e abandonar os dízimos e oferta? Eu era pastor presidente, o dinheiro passava por mim. Mas enfim, o que me levou a abandonar o pastorado, enquanto eu estava ganhando muita grana? Vem comigo, você vai entender tudo, porque eu abandonei tudo e hoje sou um homem muito feliz e honrado. Meu nome é João. Aqui no YouTube você vai saber tudo aquilo que me levou a sair do sistema. E uma das coisas que eu quero que você entenda e que você não tenha dúvida alguma é que eu não saí do sistema por um desgosto, eu não saí do sistema com raiva de alguém, eu não saí do sistema com raiva de Deus, não. Quando eu te contar o real motivo que me fez sair das igrejas, aí você vai entender tudo. Eu, João, canal Analítico Bíblico, estamos no YouTube. Seja muito bem-vindo, você que já chegou agora, deixa seu like, já me segue, se inscreve no canal aqui, já me segue, deixa o like, esmaga o like, porque hoje nós temos muito tempero para colocar nessa carne. Primeiro do que tudo, para que você possa entender o meu motivo de ter saído da igreja, você tem que entender uma coisa que poucos entenderam e os que entenderam não tiveram coragem de abandonar, por conta, você sabe. Então vamos lá. A atitude que eu tomei foi uma das atitudes, acredito eu, muito humana, porque, poxa cara, como eu conheço a Bíblia, tá? Já li a Bíblia mais de uma vez inteira, não só li como estudei, então tenho muito conhecimento bíblico. E era só eu alugar uma garagem, entrar para dentro e ganhar muito dinheiro. Mas como o meu foco não é dinheiro, mas sim a liberdade, é isso que eu sonho, é com a liberdade, não só com a minha, mas com a liberdade das pessoas que almejam essa liberdade. Presta atenção. Eu vou falar uma palavra aqui, ela pode ser um pouco doída, mas quando eu explicar você vai entender e vai me agradecer. Presta atenção. Olha o que eu vou falar. A Bíblia proíbe a pregação do Evangelho. Segura essa pancada. Guarda na tua cabeça. Se eu não desenrolar esse pepino, eu não conheço nada de Bíblia. Tá? Se eu desenrolar esse pepino que eu estou falando que eu vou provar na Bíblia, aí você me segue. Vamos lá. Eu não sei, gente, a quantidade de líderes religiosos que sabem dessa verdade. Mas os que sabem são muito cara de pau. Saber de tudo isso e continuar dentro da igreja, recebendo, recolhendo os dízimos e oferta. Eu preferia, não troco a minha integridade por nada. Então vamos lá. O que foi que eu falei? Que a Bíblia é contra a pregação do Evangelho. Mas João, mas eu li que Jesus mandou pregar o Evangelho a toda criatura. Sim, vou explicar, eu já disse. Se eu não explicar, é porque eu não conheço Bíblia. Eu estou enganando você se eu não explicar. Como eu não estou enganando ninguém, se liga nisso, vamos lá. Quando Jesus falou que o Evangelho deveria ser pregado a toda criatura, isso é uma profecia. Concorda comigo? Você concorda comigo? Beleza, uma profecia. Só que o que você não sabe ainda é que essa profecia, ela se cumpriu ainda no século I. João, você quer dizer para nós que no século I o Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu? Não só quero dizer, está escrito na Bíblia. Você não leu? É sério? E por que será então que esse versículo ninguém lê nas denominações? Tem alguma coisa errada. Vou mostrar a referência, não se preocupe não. Você vai entender tudo. Você vai ficar por dentro de tudo. Se prepare, porque hoje, o estudo de hoje vai ser maravilhoso. Já se inscreve aqui no meu canal, esmaga o like, comenta no meu canal, que eu vou responder você.
A profecia de pregar o evangelho a toda criatura se cumpriu ainda no primeiro século. Poucas pessoas sabem disso porque talvez as pessoas que sabem não querem soltar o peitinho da mamada. E a maioria das pessoas também não sabem disso. Mas eu vou explicar a você que isso já se cumpriu e que não havia necessidade alguma de que o evangelho de Cristo fosse anunciado. Se liga. Presta atenção. Para poder você entender, só vou dar referência quando eu explicar, para poder você entender a real. Vamos para geografia. Se liga, só um pouquinho para você entender. O evangelho teria que ser pregado a toda criatura. O evangelho teria que ser pregado a toda criatura. Aí talvez você esteja se perguntando, mas João, se o evangelho está escrito na Bíblia que ele já foi pregado a toda criatura, e isso aconteceu no século I, João, como é que fica, visto que o mundo não foi evangelizado naquela época? Só foi evangelizado aquelas regiões lá da Judéia, aquelas regiões mais próximas ali de Jerusalém, de Israel. Agora você chegou aonde eu queria que nós chegássemos. Vamos lá. Está escrito na Bíblia que o evangelho foi pregado a toda criatura, mas o evangelho, ele não era global, não era para ser anunciado global. É tanto que eu vou te provar culturalmente. Aqui para nós. Quantos países hoje já está com 2000 anos que o evangelho está por meio do mundo aí rodando? Eu vou te perguntar uma coisa. Quantos países o evangelho conseguiu dominar? Tem vários que ele não entrou, cara, ainda nos dias de hoje. Então veja que a promessa não era para o mundo global e eu vou provar na Bíblia. Não era para o mundo global. Baseado nisso, esse versículo da Bíblia está dizendo que o evangelho seria pregado para aquelas pessoas. Até porque na época a China já existia e a China não foi evangelizada. Se liga nisso. A questão do mundo global na mente daqueles escritores seria aquelas regiões que eles alcançariam. Na mente deles, pregar o evangelho para toda criatura seria pregar o evangelho para toda aquela criatura que estava ali em volta e que eles tinham acesso. Simples. Ou você quer dizer que o versículo é mentiroso? Porque se você disser que o versículo está dizendo a verdade, então você quer dizer que naquela época o evangelho já foi pregado para outras culturas? Não foi. E por que está escrito que já foi evangelizado toda criatura? Jesus falou numa época, tempos depois se cumpriu esse versículo, dando um indicativo de que se cumpriu a profecia de que o evangelho seria pregado a toda criatura. Se liga, criatura. Quando o povo romano religioso pegou esses livros, você sabe de que eu estou falando, da maior igreja religiosa. Quando eles pegaram esses livros, eles criaram a ideia de evangelizar o mundo. Só que o mundo que Jesus se referiu, o mundo que os apóstolos se referiu, sempre foi o mundo local, gente. Não o mundo global. Tá? Mundo local, não global. É tudo que o evangelho não foi escrito para nações. O evangelho foi escrito para aquela nação. Jesus não veio salvar o mundo, ele veio salvar muitos. Ele disse na ceia lá, eis meu sangue derramado em favor de muitos, não é todos. É tanto que o próprio Jesus diz assim, ó, ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Está escrito na Bíblia que poucos vão se salvar e muitos vão se perder. Então ele não veio para salvar todo mundo, nós sabemos disso. Só quem não entende nada de Bíblia é que vai ficar com dúvida, mas ele não veio para salvar todo mundo. Então segura aí, presta atenção. Agora, não sei se você tem prestado atenção, mas tem aumentado o número de religiões dentro do Brasil. A negada que conhece a Bíblia já entendeu a mensagem da Bíblia, sabe que a mensagem da Bíblia é uma mensagem local, cultural e para uma época específica lá. Eles estão aproveitando e estão abrindo templos, CNPJ, para pregar a palavra. Você está entendendo? É por isso que você está vendo
muita loucura acontecendo nos templos, você está dizendo assim, caraca, eu jamais imaginei de ver uma loucura dessa, simples. É por isso. E até eles sabem, cara, eles sabem que o evangelho foi consolidado. Que a Bíblia é contra a pregação do evangelho, porque já foi anunciada a toda criatura. Agora, só para concluir aqui o vídeo, que o meu vídeo é curto, não vou fazer vídeo de hora, de 2 horas. Pega a tua Bíblia, abre em Colossenses. Colossenses é uma das cartas escritas pelo suposto Paulo. Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Lá, o apóstolo Paulo afirma categoricamente que ele participou e concluiu o evangelho. E ele diz que o evangelho, através dele, foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Dá para tu? Agora, se Paulo, depois que Jesus disse que o evangelho teria que ser prego, anos depois, Paulo concluiu essa profecia, por que é que estão pregando o evangelho hoje? Me diz. Por quê? Visto que Paulo já concluiu isso ainda no 1º século. Tá lá. E agora, o que é que você vai dizer? Não, aqui ele está dizendo que ele pregou para toda criatura debaixo do céu. E aí? Ele pregou para toda criatura debaixo do céu? Lógico que não. Então quem são essas criaturas? Já te falei. É só ver a região geográfica. Era a mensagem que tinha que ser pregada para aquele povo daquela época, naquela região. Não seria uma mensagem global. Isso foi a religião que colocou na cabeça de vocês. Se vocês soubessem o grego koiné, vocês entenderam o que é que eu estou falando. Tá? Se vocês entenderem, se você estudar o grego koiné e for ver os textos originais no grego, que fizeram a tradução do Novo Testamento, você me daria razão. Cara, o que estão fazendo com o povo é uma covardia, meu irmão. É uma covardia. Né? Estão pegando o dinheiro da negada, já sabendo de toda a verdade. O povo suando, sofrendo, trabalhando, ganhando um salário mínimo para pagar aluguel, água, luz, gás, internet, farmácia. E mesmo assim, ele ainda tem que dar um jeito de deixar o dinheiro do dízimo. Rapaz, é doído. É muito doído. Eu não posso fazer nada, cara. A única coisa que eu posso fazer, eu estou fazendo. Criando esses conteúdos para tentar abrir a mente de vocês e vocês entenderem a verdade, tá? A maioria desses líderes religiosos são ateus, tá bom? Você não sabia disso? Você não sabia disso? É. A maioria deles são ateus, ateu perdido, tá? Eles não creem em Deus, não creem no Espírito Santo, não creem em Jesus. Ah, irmão, mas meu pastor é homem de Deus. No público ele chora. Meu querido, chorar todo mundo chora. Meu pai, Senhor meu Deus, estamos aqui, Senhor, na tua presença, Pai. Oh, Senhor, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, toca no teu povo, Pai. Toca no teu povo. Chorar todo mundo chora, deixa de ser... Ó, a lágrima aqui, ó. Chorar todo mundo chora, deixa de ser bobo. Não, meu pastor é um jeito para pregar. E é... Assim diz o Senhor, quando Zaqueu chegou diante daquela figueira, Zaqueu olhando para Jesus, Zaqueu viu que não tinha como chegar até Jesus. Então Zaqueu teve uma ideia. Irmão, você tem que ter uma ideia de escape quando vê Jesus. Zaqueu teve a ideia de Zaqueu foi subir. Meu irmão, a sua ideia é subir, tenta subir. Zaqueu subiu naquela figueira, Zaqueu subiu naquela árvore. Quando Jesus chegou diante daquela árvore, Jesus olhou para um homem pecador, um ladrão, que roubava o povo e não viu um homem ladrão, apenas viu um homem que estava ali precisando de misericórdia. Hoje à noite, meu irmão, Jesus vai trazer misericórdia na tua vida. Hoje à noite, Deus vai mudar a tua história. Isso aqui é o quê? Estou bem preparado, estou fazendo aqui tudo no improviso. Mas se eu for me preparar,
para o evento, eu faço um culto, eu sou ex-pastor, não sou pastor, eu fui fazer um culto de pentecostal, eu faço um culto para o povo dançar no poder de sair flutuando. Você acha que isso é Espírito Santo, é poder de Deus, meus amigos? Não, estão enganando vocês, estão passando a perna, vocês. Estão comendo o dinheiro de vocês de boa. E eles estão nem aí, o que eles querem é farra, é curtir, é dinheiro, é isso que eles querem. E eles estão tendo, tá bom? Então se prepara, rapaz, é hora de abrir a mente, vamos usar a cabeça, vamos investigar, usa aplicativos de tradução para traduzir a Bíblia Koiné, na língua que foi escrito o grego, né? O Novo Testamento. Se você começar a traduzir no sentido literal, aí você vai entender o que eu estou falando, tá? Se liga, nem tudo aquilo que parece é, nem todo líder religioso que parece que é de Deus é, viu, meu querido? Ele pode chorar, ele pode orar, ele pode pregar no... Assim diz o Senhor, ai daquele que se levantar contra o ungido de Deus será derribado, porque Deus me colocou aqui nessa tribuna para falar a verdade, e eu vou falar a verdade, doa quem doer, sai da frente, Satanás! Quando a pessoa não tem conhecimento é muito fácil de enganar. Então presta atenção, se liga, tá? Se liga. E eu vou dar... presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Você tem visto... Olha o que eu vou dizer. Aí agora você vai entender tudo. Você tem visto